Nós estamos começando um novo mês, o mês de agosto, encerramos o mês de julho, onde nós meditamos sobre maturidade. E Deus é tão maravilhoso que nós vamos praticamente dar sequência naquilo que nós estávamos aprendendo. Porque mês de agosto é o mês do crescimento, é o mês em que nós vamos estudar sobre o crescimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós falamos de crescimento, às vezes nós pensamos em árvores, pensamos em frutos, pensamos em uma estrutura que cresce. Talvez você pense no crescimento físico, talvez você pense em algo semelhante, mas eu queria que você focasse no crescimento individual, espiritual, um crescimento interno, para que nós possamos alcançar aquilo que a palavra de Deus ela nos orienta, que a palavra de Deus preconiza sobre as nossas vidas. Crescimento e maturidade estão intimamente ligados. Porque quando nós falamos de crescimento, nós pensamos que para crescer nós precisamos estar maduros. E para estarmos maduros, nós precisamos ver o crescimento. Porque não há pessoa madura que não cresce. Assim como um crescimento estruturado, um crescimento com objetivo, um crescimento direcionado por Deus, ele não acontece sem a maturidade. Então, eles estão intimamente ligados. Porém, nós precisamos entender que o crescimento e a maturidade, elas possuem uma relação como a fundação da casa está para a casa. A maturidade é como se fosse o fundamento do nosso crescimento. Para nós termos um crescimento estável, um crescimento que permanece, um crescimento estruturado, a nossa fundação precisa estar bem feita. E o crescimento é como se fosse aquilo que nós conseguimos ver. O crescimento é aquilo que nós batemos o olho e observamos. Poxa, essa pessoa está crescendo. Poxa, o Cássio cresceu. E não é simplesmente estatura. Porque o crescimento, ele vai trazer consequências. E a consequência, à luz da palavra de Deus, não é tamanho. O crescimento, à luz da palavra de Deus, é muito mais do que isso. Então nós precisamos entender que o processo de maturidade está conectado com o processo de crescimento. E aí nós vamos avançar, aí nós vamos entender que nós não acabamos o que nós estudamos no mês de julho. Nós vamos permanecer em conhecer, como a palavra de Deus diz, é conhecer e permanecer. Às vezes nós cansamos, às vezes nós queremos desistir, às vezes nós queremos parar, às vezes as situações, os momentos em que nós nos encontramos tendem a nos forçar a tomar uma decisão que nem sempre é o que nós queremos. Às vezes tendem a nos puxar para trás e nos fazer paralisar. Eu quero te dizer, meu irmão, que momento passa. Eu quero reforçar com você que os momentos da vida são momentos. Sejam difíceis, sejam bons, sejam agradáveis, não sejam tão agradáveis, mas vão passar. E nós não podemos tomar as decisões das nossas vidas com base naquele momento. Às vezes você vem caminhando numa pegada forte e tropeça e cai. Isso não quer dizer que a corrida acabou. Muito pelo contrário. Essa queda que vai te fazer mais atento para outros problemas que vão aparecer na frente. Só que você aprendeu com uma queda, às vezes pequena, e lá na frente a vida vai querer te dar uma queda maior. Mas você vai estar conectado, você vai estar ligado, vai falar assim, opa, eu preciso estar ligado. Eu não posso me deixar bater por essa queda. Poxa, mas eu arranhei meu joelho, mas eu tirei a tampa do dedão.
esta queda precisa ser transformada em conhecimento para você, em experiência para você. E isso faz com que a gente avance. E isso faz com que a gente entenda, mesmo que essa queda gere tristeza, mesmo que essa queda gere um choro, mesmo que esse momento ele pareça não acabar, mas eu quero te dizer, meu irmão, vai passar, vai acabar. Quando a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ele está nos garantindo que a noite ela vai passar, que a dificuldade vai passar, que esse momento de choro vai passar. Mas nós não podemos desanimar. Nós precisamos entender que essa estrutura composta pela maturidade, que é a base, e a casa que é formada por paredes, pilares, laje e telhado, que passa a ser aquilo que nós conseguimos ver, é o visível. As pessoas vão entender, nós vamos compreender que a construção dessa casa, ela é por um propósito. A Bíblia nos compara como um corpo, onde a cabeça é Cristo. E o crescimento do corpo é um processo que deve ser estruturado na maturidade, que é a base, que muitas vezes, às vezes alguém fala assim, fulano é maduro, mas você não consegue ver. A maturidade dele vai aparecer com o crescimento. As atitudes maduras, elas vão vir com o crescimento. Mas nós precisamos entender isso, que essa maturidade é para que nós possamos entender que o cabeça, que é Cristo, é que dá a direção, o norte, não é o corpo. Quando a palavra de Deus diz lá em Efésios, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 14. Efésios 4, 11 a 14 diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingida à medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro por ventos de doutrina ou por ondas, nem jogados para lá e para cá, e nem muito menos pelas astúcias e espertezas de homens que induzem ao erro. Efésios 4, 11 a 14. Atingir essa maturidade é termos nossa fundação firme, é entendermos o objetivo, e isso fará atingirmos a plenitude de Cristo. E Paulo, quando ele nos mostra, quando ele nos fala sobre esse texto, ele está destacando dois pontos. O primeiro ponto é, nossas diferenças existem a começar no ministério múltiplo da igreja, ou seja, cada um no seu lugar, cada um com seu objetivo. E às vezes nós não queremos entender ou julgamos outras pessoas porque fazem coisas diferentes ou têm funções diferentes, seja na nossa vida, seja na igreja, seja onde for. Quantas vezes nós nos questionamos porque fulano Beltrano é melhor ou pior, tem cargo assim ou assado na empresa? Por que nós questionamos pessoas na sociedade? E às vezes nós esquecemos da nossa posição. Às vezes nós esquecemos da nossa função. E quando Paulo mostra isso, mostra que precisamos crescer entendendo essas diferenças. E essas diferenças são dádivas de Deus. Isso quer dizer que eu sou diferente de você, mas a minha diferença se completa na tua. Nós crescemos nas nossas diferenças. E as nossas diferenças, elas não podem ser para nos separar. As nossas diferenças precisam nos unir. Unir no sentido de que se eu sou diferente de você, você vai aprender algo comigo. Se você é diferente de mim, você vai aprender algo comigo.
e vice-versa. Mas às vezes nós queremos implantar um modelo, seja um modelo religioso, seja um modelo de pensamento, seja um modelo social, seja lá qual for o modelo, nós queremos impor esse modelo às pessoas. E uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho visto nesses dias por conta da pandemia é nós entendermos que a religião, ela cega e mata. Mas quando nós reconhecemos Cristo acima de todas as coisas, acima de qualquer religião, nós começamos a entender o propósito que nós estamos passando. A minha casa tem sido uma igreja. A sua casa precisa ser uma igreja, para que no momento em que nós estivermos plenamente, podendo andar plenamente, cultuar na igreja plenamente, isso seja somente uma consequência daquilo que nós já estamos acostumados a fazer dentro de casa. Para que nós entendamos que Cristo, ele precisa ser a prioridade dentro das nossas casas. E meu irmão, quando eu falo Cristo ser prioridade, não quer dizer que a partir de agora você vai acordar, você vai só ficar jejuando, orando, lendo Bíblia e acabou. Não! Se você for ler a Bíblia, se você for entender e procurar o entendimento do Espírito Santo, e você vai ter conhecimentos em que você vai perceber, Jesus ele caminhava, ele andava, ele falava, ele vivia naturalmente o Evangelho. Quando Jesus fez seu primeiro milagre, ele estava num casamento. Se nós fôssemos imaginar um Jesus que viesse simplesmente a todo momento pregando dentro da sinagoga, ele não estaria dentro de uma festa. O ministério de Jesus não iniciaria dentro de um casamento. O que ele está querendo me ensinar e te ensinar é que ele precisa fazer parte da sua rotina. É que ele precisa fazer parte do seu andar. Ele precisa fazer parte do teu caminhar. Ele precisa fazer parte do teu deitar. Ele precisa fazer parte da sua vida por completo. Quando você estiver trabalhando, você vai estar atento, você vai estar fazendo o seu melhor na empresa. Não para que a empresa ganhe dinheiro, não para que você seja reconhecido, mas para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. Que as pessoas possam ver, cara, como você é dedicado, como você é responsável, como você é esforçado, mas isso tudo é só para a glória de Deus. Você vai ser reconhecido pelos homens, amém, e se não for, amém também. Se você conseguir superar, você conseguir um aumento, se você conseguir um cargo novo, glória a Deus, mas se você não conseguir, você vai estar em paz, tendo a certeza que eu estou fazendo o meu melhor. Que as pessoas estão vendo Cristo em mim. Que as pessoas estão vendo que o Evangelho de Cristo não é uma teoria, é uma prática. E eu não preciso carregar a Bíblia para pregar a Bíblia. Eu preciso viver a Bíblia. Eu preciso viver os Evangelhos. Eu preciso viver tudo aquilo que os apóstolos ensinaram, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que a palavra ela nos orienta, para que na prática isso seja uma realidade. Porque se não for, meu irmão, para agora. Abra mão da religião, abra mão de tudo e vai viver sua vida. Foca no teu trabalho, foca no teu dinheiro, foca nos teus investimentos, foca na tua casa, foca no teu relacionamento com a tua esposa, porque se você estiver apegado à religião e religiosidade, não vale de nada. Estamos todos os domingos adorando ao Senhor, porque Ele é bom e é bom estarmos juntos, crescendo no entendimento. Porque precisamos disso. Mas quando acabar esse momento, nós vamos continuar vivendo isso. E é isso que nós precisamos. Continuar, permanecer o conhecimento. Permanecer no dia a dia, olhando para as pessoas e entendendo que nós temos diferença, olhando para as pessoas e entendendo que as coisas nem sempre vão dar certo. Mas Deus continua sendo Deus. Tem aquele louvor, né, que a gente sempre canta: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Quantos, na hora de viver isso, desistem? Desistem de permanecer, desistem de correr atrás, desistem de se esforçar. Então, quando a palavra fala que Paulo ele quer mostrar que essas diferenças, elas são dádivas de Deus,
para que a pluralidade faça que sejamos verdadeiros membros desse corpo. A mão é diferente do pé, o braço é diferente da perna, o joelho é diferente da barriga. Cada órgão é diferente, o coração é diferente do pulmão. Não existe um corpo cheio de corações, não existe um corpo cheio de pulmões, não existe um corpo formado só de pés. E aí nós vamos entender o segundo recado de Paulo. É saber nossa função individual, que vai nos ajudar a entender a nossa função coletiva. Saber a nossa função individual para consolidar e ajudar na função coletiva. Nós temos vivido um tempo que as pessoas estão levantando bandeiras baseadas em sentimentos. Nesses últimos dias, o que eu tenho mais visto quando abro a internet é hashtag todos contra fulano, é hashtag todos contra a empresa tal. Uma guerra. Ah, mas porque eu sou cristão e essa empresa, ela feriu os meus princípios. Meu irmão, se você não está acostumado, prepara. Ferir os princípios cristãos e bíblicos é uma rotina do mundo. Isso faz parte. A Bíblia diz que o inimigo, o mundo jaz no maligno. Só que tem um detalhe que nós estamos esquecendo. O meu hashtag não é todos contra Felipe Neto, não sei quem lá mais não. O nosso hashtag é todos contra potestades, dominadores do mal, porque essa é a nossa luta. A nossa luta não é contra a carne ou contra sangue. Meu irmão, essas pessoas que não defendem os princípios bíblicos, e não é o meu princípio, não é o princípio da minha igreja, não é a doutrina da minha igreja. Nós estamos falando de princípios bíblicos. Se não seguem, meu irmão, nós temos o papel de clamar, de interceder e de falar: Senhor, que o teu Espírito Santo revele a essas pessoas. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia é clara em dizer que naquele grande dia, 2 estarão no pasto, 2 estarão na cama, 2 estarão na plantação. Um vai ficar, o outro vai subir. Um vai desaparecer e o outro vai ficar. Sabe o que eu entendo com isso? Se você pegar 2, 1 de 2 é 50%. Será que 50% das pessoas podem ficar? E aí, quando eu falo pessoas, não é só o mundo, meu irmão. Estou falando de gente que está dentro de igreja. Eu estou falando de gente religiosa. Eu estou falando de pessoas que até conhecem a palavra de Deus. Porque tem muita gente que hoje se diz servo de Deus, mas na primeira dificuldade negocia a sua primogenitura, a sua graça, negocia a sua salvação. E o que nós temos visto nesses dias que é tempo de buscarmos viver a essência do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não quer comprar produto da empresa tal porque ela faz propaganda de homossexual, tudo, meu irmão, isso é com você. O que nós temos que fazer é interceder. É o que eu sempre falo. Às vezes as pessoas me perguntam assim: ah, você é Bolsonaro, você... Meu irmão, eu não sou homem nenhum. Eu não votei no Bolsonaro, eu não votei no PT. Mas a Bíblia me orienta a interceder pelas autoridades. Eu creio muito. Pessoas acham assim: não, quem colocou o Bolsonaro lá foram os cristãos, foram os evangélicos. Meu irmão, quem colocou o Bolsonaro lá foi Deus. Porque ele tem um propósito. E o propósito de Deus vai se cumprir. E que nos cabe agora é interceder, é clamar para que a vontade de Deus seja feita. Para que nós possamos visualizar e entender isso. O crescimento que Deus tem preparado para mim e para você, para a sua casa, para o nosso país, depende do seu crescimento, depende do seu entendimento,
Porque a nossa sociedade é composta de pessoas, eu, você. E nós precisamos entender que a nossa função é essa. Nossa função não é de atacar, nossa função não é de lutar, nossa função não é de apontar dedo, mas a nossa função é clamar, é interceder e viver os princípios. Se você entende dos princípios de Deus, batalhe por eles, foque neles, ensine os teus filhos, que esses princípios sejam uma realidade dentro da sua casa, para que nós possamos ver uma sociedade melhor, para que nós possamos entender que quando Paulo na carta aos Efésios fala assim, olha, não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como diz Efésios 6, versículo 12. Nós vamos entender que nós precisamos direcionar o nosso foco, não é nosso sentimento. Quantas pessoas estão se irritando, se irando por conta de uma campanha, por conta de um Twitter, por conta de um post, por conta de uma palavra. Meu irmão, eu não ouço só aquilo que eu quero ouvir. Eu tenho certeza que você também não ouve só aquilo que você gostaria de ouvir. Mas eu quero te dizer que você precisa focar, ter como fundamento essa maturidade para que o crescimento de Deus na sua vida seja uma realidade. Que você possa olhar para você mesmo e falar assim, uau, eu cresci. Uau, eu consegui passar por isso. Eu não imaginava que eu conseguiria, eu não imaginava que seria possível. Mas quando nós entendemos isso, as coisas fluem. Quando entendemos isso, vivemos a plenitude. Esse é o objetivo. O ministério quíntuplo da igreja, quando Paulo fala que essas diferenças, ele diz para que alcancemos a plenitude de Cristo e deixemos de ser crianças. Tem uma tradução judaica desse versículo que diz para que atinjamos a unidade implicada pela confiança, pelo conhecimento do Filho de Deus. Confiança nele pelo conhecimento dele. Confiança é algo que se constrói. A minha esposa confia em mim não porque o que eu sou, o que eu já fiz, porque eu já traí a confiança dela. E eu tive que reconstruir o processo de confiança, para que dia após dia ela pudesse ver em mim possibilidade de confiança. E para que ela pudesse olhar para mim e falar assim, eu estou entendendo onde a vida do meu marido ela está baseada. Então eu não confio nas atitudes dele, eu confio naquele que ele serve, naquele que ele confia, naquele que ele busca, que é Deus. E quando ela vê a busca diária, quando ela vê a busca, ela entende que essa busca ela precisa gerar transformação. E aí ela consegue ver atitudes diferentes. E o processo de confiança ele é estabelecido. O que Paulo está falando, e o original do hebraico, ele nos mostra, é construção de uma unidade implicada na confiança pelo conhecimento do Filho de Deus. Construção de confiança. Como é que se constrói a confiança? É dia após dia. A confiança ela é estabelecida ou reestabelecida quando ela é quebrada num processo de relacionamento, num processo de intimidade. E se nós nos colocarmos à disposição desse Deus e vivermos e buscarmos e permanecermos na continuação do conhecimento, de querer conhecer mais, isso vai vir naturalmente. Meu irmão, ontem eu passei um dia muito difícil, muito difícil. Teve uma hora que eu tive que sair de perto da minha esposa, dos meus filhos, ir para o banheiro, tomar um banho e chorar debaixo do chuveiro. E eu falei, Senhor,
me dá forças e não se afaste de mim a tua presença. Que teu Espírito Santo me encha, que teu Espírito Santo me fortaleça, que o Senhor, a tua presença, seja a cada dia perceptível por mim. Porque primeiro eu quero que eu sinta e viva a presença do Espírito Santo, para que as pessoas possam ver e serem abençoadas por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu chorei como uma criança dentro daquele chuveiro, dentro daquele banheiro, debaixo daquele chuveiro, clamando e falando: Senhor, me dá forças. Senhor, ouve o clamor dessa pessoa. Pai, olha para essa família. Deus, olha para esse servo teu que está fraco. Naquele momento eu chorei e falei: Senhor, eu preciso do Senhor. E a noite foi muito difícil, muito difícil. Tati me perguntou assim: amor, o que você sonhou essa noite? Eu falei com ela: amor, eu batalhei a noite. Foi uma noite de luta, em que infelizmente o inimigo ele vem tentando nos rodear para nos abalar. Mas quando nós cremos na presença do Espírito Santo, ele coloca ao nosso redor anjos para batalharem, e ao derredor o inimigo ele pode até tentar, mas ele vai se frustrar. E eu creio nisso. Eu creio porque eu tenho vivido isso. E eu tenho certeza que Deus tem para você vitórias. Eu tenho certeza que Deus tem para você o melhor dele para nós, que é presença. Não é ganhar um carro, um emprego novo, né, pagar as contas no final do mês. Meu irmão, eu já passei por momentos da minha vida que eu não tinha como pagar a conta, mas eu passei por esse momento. Já teve momentos de dificuldades em que eu falava assim: nossa, eu tenho que ir trabalhar, mas eu não estou conseguindo enxergar vontade de estar nesse emprego. Mas foi um momento e para a glória do Senhor passou. Tudo passa. Nós precisamos entender, quando Jesus vai na frente e quando nós permitimos ser convencidos, ser direcionados pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus fala que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu, não é um padre, não é um pastor, não é ninguém. Nós temos que interceder, clamar, lutar uns pelos outros e pedir que o Espírito Santo nos console e nos convence do pecado e do juízo. Nós precisamos entender isso. Quantos momentos, quantas dificuldades nós já passamos. E se você parar, olhar para trás, meu irmão, você vai ver que você já passou por tanta coisa que talvez lá atrás, se alguém te contasse que você ia dar conta de passar, você não acreditava. Mas quando Paulo fala para nós atingirmos a plenitude de Cristo, e no hebraico é unidade implicada pela confiança e pelo conhecimento do Filho de Deus, meu irmão, se prepara para voar, prepara para atingir os altos lugares com Ele, porque nós somos limitados, nós somos pecadores, nós somos frágeis, mas nele nós somos mais do que vencedores. Nele nós voamos como águias, nós subimos nos altos montes, nós conseguimos ter a nossa visão ampliada. E é isso que Deus tem para mim e para você nesse tempo. Aí em Moçambique as coisas estão difíceis, aqui no Brasil também está difícil. Tenho certeza que em todos os lugares nós temos dificuldades. Estamos vendo pessoas lutando pela vida, lutando por manter a casa de pé, porque às vezes não estão podendo trabalhar ou perderam seus empregos. Mas eu quero te dizer que isso é um momento e vai passar. Os nossos olhos precisam estar fixados em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Crescer espiritualmente é muito diferente de crescer físico e mentalmente, de crescer socialmente falando, psicologicamente falando. Uma criança, quando ela é criança, ela é extremamente dependente dos pais.
Uma criança é extremamente frágil. E quando nós crescemos, nós começamos a nos tornar independentes. Nós passamos a nos tornar independentes de nossos pais. Porque aí nós seremos cobrados, porque vamos nos tornar adultos. Nós seremos responsáveis pelas nossas contas, nós seremos responsáveis pelas nossas casas. Nós já não somos mais dependentes de papai e de mamãe. Nós não somos mais dependentes do dinheiro de papai e de mamãe. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Perante a sociedade, somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Só que uma diferença em tudo isso, na vida espiritual, quanto mais nós crescemos, quanto mais nós conhecemos a Jesus, quanto mais nos aproximamos dele, quanto mais nos relacionamos com ele, mais dependente dele nós ficamos. É por isso que o Evangelho é loucura. 1 Coríntios capítulo 1 diz que o Evangelho de Jesus é loucura para aqueles que o servem. Loucura. Justamente por isso, porque quando nós estamos falando de crescimento, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder. E quanto mais nós crescemos, mais nós vamos diminuir, porque é necessário que ele cresça e eu diminua. Quanto mais nós queremos a honra, nós precisamos descer a escada, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos descer, nós precisamos nos colocar à disposição do próximo. E aí nós vamos começar a entender que, como nesse mesmo capítulo Paulo fala que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Versículo 18. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Meu irmão, como a pastora Tati disse agora na sua oração, que na nossa fraqueza o poder de Deus ele se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Que você tome posse disso. Que você entre no mês de agosto entendendo que na sua fraqueza haverá revelação do poder de Deus. Você vai ser renovado de uma forma que você não pode imaginar. Naquilo que você acha que você não vai conseguir, meu irmão, eu estou falando essa palavra, eu estou olhando para mim, porque eu preciso ouvir essa palavra, porque o dia mal ontem queria me parar, e eu estou recebendo de Deus essa palavra. Eu vou ver na minha fraqueza o poder de Deus se revelando, me surpreendendo, porque Ele é Deus. E 1 Coríntios 1,18, mas Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Seja fraco nele, para que o poder dele se aperfeiçoe em você, para que o poder de Deus seja manifesto na tua casa, na tua vida, para que a glória dele se manifeste, em nome de Jesus. Meu irmão, prepara para crescer, prepara para crescer. Prepara para atingir um novo patamar. Prepara para buscar mais desse Deus. Se entregue mais, busque mais, queira entender mais dele, não é entender ele. Meu irmão, Deus não quer ser entendido, Deus quer ser adorado. Busque nele, porque ele vai se revelar. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer e vai revelar na tua vida, na tua casa, independente do momento. Às vezes nós olhamos, parece que tudo está contra. Mas eu quero te dizer que eu e você vamos vencer em nome de Jesus. Diga um amém bem forte. Fala assim, amém, eu tomo posse. Eu vou vencer. Eu não consigo ver do lado de lá. Eu não consigo ver o que vai acontecer amanhã. Mas eu vou vencer. Libere uma palavra, meu irmão. Libere essa palavra profética sobre você mesmo. Bata no teu peito e fala assim, Deus, eu vou vencer. Eu tomo posse. Os meus olhos não conseguem ver,
Parece que nós não vamos atingir o objetivo, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou vencer. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Eu quero que você, onde quer que você esteja, seja aí na Austrália, seja em Moçambique, seja na Europa, seja aqui no Brasil, seja aí nos Estados Unidos, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Tenha certeza que Deus tem muito mais. E esse mês nós vamos crescer para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Quero agradecer mais uma vez a Deus pela sua vida, pela sua casa. Agradecer por esse tempo. Tem sido um tempo de muito aprendizado. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar a cada um de nós, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar para encerrar esse momento. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradeço por essa palavra que trabalhou, que tem, Deus amado, ecoado no meu coração. Que assim como o Senhor tem falado comigo, que o Senhor fale com cada vida que está ouvindo essa palavra. Seja aqueles que estão aqui online agora, aqueles que vão ouvir mais tarde, aqueles que vão ouvir amanhã, ou seja lá quando for, que essa palavra encontre terra boa nesses corações. Pai, eu te agradeço por cada vida, te agradeço, Senhor Jesus, por cada amado que tem sido, Pai amado, tocado pelo Teu Espírito Santo através dessas palavras. Pai amado, que a Tua palavra encontre terra boa e que cumpra o propósito pelo qual o Senhor já determinou. Pai, eu abençoo cada vida, que a graça, a paz do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam, que esperam a volta do Yeshua HaMashiach, o Cristo do Deus vivo. E todos nós possamos dizer amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tua casa. É muito bom poder estar junto com você, que você possa meditar nessa palavra, que você possa pegar essa palavra e encaminhar para outras pessoas que precisam ouvir, que esse mês de agosto nós vamos estudar o crescimento e nós vamos crescer em nome de Jesus. Um novo tempo, ele está vindo por aí e nós precisamos estar preparados e tomar posse dele. Amém? Um beijo no teu coração, que você possa ser direcionado, guardado, dirigido pelo Senhor. Amém? Um beijão a todos. Shalom.